e os céus. O Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso Rei. Olá, seja bem-vindo ao Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Hoje eu te convido a estar comigo em Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Jericó está muito próxima ao Mar Morto e ao Rio Jordão e a incríveis 270 metros abaixo do nível do mar. Ela é chamada desde os tempos antigos de Cidade das Palmeiras e por ter campos abundantes ao seu redor se tornou atrativa para a habitação humana. Jericó possui também as ruínas das construções mais antigas da humanidade, como muralhas e torres. Por ser uma cidade muito importante para o contexto da antiguidade, seu território era muito disputado e por isso mesmo, seus muros eram considerados intransponíveis. Na história de Israel, porém, Jericó estava apenas no meio do caminho, representando um obstáculo na passagem do povo rumo à Terra Prometida. Naquela época, os povos não costumavam dar passagem para quem estava a caminho. Então era necessário, portanto, que Israel fizesse guerra para alcançar o seu objetivo. Josué, líder do povo de Israel após a morte de Moisés, enviou espias para a terra prometida e eles observaram a terra e notaram que a terra era fértil e muito próspera, mas que possuía gigantes. 2 desses espias, porém, foram apanhados e se refugiaram na casa de uma certa prostituta chamada Raabe, que morava nos muros da cidade. Mal sabiam eles que tais muros seriam em breve derrubados. A palavra nos diz assim, em Josué 6:1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês todos, os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem as trombetas longamente, a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse, levem a arca da aliança e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, avancem e rodeiem a cidade e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué havia falado ao povo. Os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca. E as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo, não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer. Até o dia em que eu disser, gritem. Então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor.
Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante dele, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade, só que dessa vez 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram a trombeta, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Esse texto nos mostra o poder absoluto de Deus em favor do seu povo. As muralhas iriam cair por intervenção divina para que o povo passasse, mas era necessário que houvesse um posicionamento coletivo, uma manifestação pública de que todos os israelitas estavam dispostos a obedecer ao seu Deus, o Senhor dos Exércitos. O cerco de Jericó e as 13 voltas no total são simbólicos e nos deixam suas lições. A primeira lição de Jericó é que obstáculos precisam ser superados para alcançarmos a terra prometida, a nossa promessa de vida. Deus já havia libertado o povo do Egito e o suprido durante os 40 anos no deserto. Uma nova geração havia nascido e agora era a hora de adentrar a promessa. Mas para isso era necessário ter essa convicção de que o obstáculo, a muralha intransponível estava lá, só para que o gosto da vitória fosse ainda maior. A segunda lição de Jericó é obedecer, ainda que pareça inusitado. Imagine o que os habitantes da cidade pensaram dos israelitas enquanto eles davam voltas e voltas pelo muro. Certamente pensaram e até falaram que eles haviam enlouquecido, que talvez estivessem completamente enlouquecidos. Talvez você já tenha ouvido: poxa, esse está louco. Mas a obediência nos garante o sucesso em nossa missão, o sucesso em nosso propósito, o sucesso na promessa de Deus. E a terceira lição que fica para nós aqui em Jericó é que as muralhas, elas não caem pelo braço do homem, mas sim pelo Espírito e a força do Senhor. No 7º dia, na 13ª volta, o último suspiro, ao grito das trombetas, aquele júbilo, aquilo parecia intransponível, veio abaixo e todos souberam que foi a mão de Deus, pois o povo de Israel não fez nada, senão obedecer à voz do Senhor. Quanto a Raabe, aquela que havia abrigado os espias, conforme lhe foi prometido, não apenas foi preservada a sua vida, mas a de toda a sua família. Ela se casou com um deles e foi mãe de um homem que entrou na genealogia dos reis de Israel. Estar em Jericó e ver as ruínas da cidade nos faz enxergar que Deus elegeu um povo e fez dele mais que vencedor em todas as coisas. Nós somos esse povo e para viver isso na plenitude precisamos transformar a nossa mente, renovar o nosso entendimento. O reino de Deus sempre será tomado pela força,
disse Jesus, mas o posicionamento, a decisão, a firme convicção de que a nossa vida está nas mãos de Deus, já nos faz andar hoje e sempre altaneiramente, pois é o braço de Deus quem realizará por nós grandes coisas. Que assim seja, em nome de Jesus, que caia por terra toda muralha que te impede de servir a Deus, de seguir o propósito de Deus, de alcançar a terra prometida, a promessa de Deus para a sua vida, que caia por terra. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, que assim como estas muralhas caíram, que assim como não há pedra sobre pedra, nenhuma pedra, nenhum obstáculo será capaz de te impedir de viver as promessas do Senhor, de viver a plenitude, a paz que o Senhor tem para cada um dos seus filhos. Que assim seja, hoje, sempre e eternamente. Que caia por terra todo pensamento que te faça impedir de acreditar que é possível conquistar aquilo que você deseja. Que caia por terra toda emoção que te faz enfraquecido e enfraquecido, que te faz desistir dos seus sonhos. Que caia por terra, em nome de Jesus. Como caiu em Jericó, assim cairá em sua vida tudo aquilo que te impede de seguir adiante, e se levantará a promessa de Deus, o sonho de Deus, o caminho de Deus para cada um de nós.